Tô bem não, cara. Eu vi um caso muito pesado hoje lá no hospital. A gente vê em casos de anatomia assim, mas nem nesse caso eu vi algo tão pesado em relação ao câncer. Caraca, sério mesmo? Tipo, Cara, é um senhorzinho no hospital, ele tava com câncer e a gente fez quimioterapia, mas nada, aparentemente não rolou? não rolou. Só queria poder ajudar, sabe? Uhum. Meu Deus, o horário, eu tenho que ir pra aula. Cara, aparentemente no caso dele, só que a quimioterapia não vai funcionar não. É triste, mas... A gente precisa procurar outras soluções, né? Mas a gente não achou nada ainda que a gente possa usar sem ser quimioterapia. Infelizmente. Pois é. Oi, gente, desculpa interromper, é que eu sou a Júlia, sou cientista aqui na universidade. E eu tô esperando uma amiga minha, só que eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Esse senhor, ele já tentou outras formas de tratamento do câncer? Pelo que eu saiba, só... Na ficha só consta quimioterapia mesmo. Sim. É porque tem um tratamento que não é muito conhecido, mas ele se chama imunoterapia. E basicamente, esse tratamento, ele fortalece o sistema imunológico da pessoa para que o próprio corpo do paciente ele consiga combater vírus, bactérias e o próprio câncer. Nossa, então você treina o sistema imunológico do paciente para combater o câncer sozinho? Exatamente isso. E aí, ele normalmente é utilizado quando outras formas de tratamento elas não estão dando certo, como é o caso do... Como é o nome dele? É o João. Como é o caso do João. Então, você pode usar ou de forma isolada ou como complemento para quimioterapia, para radioterapia e outros tratamentos. Nossa, que legal. A gente vai precisar realmente usar isso. É interessante pra gente usar lá. Com certeza. É um caso bem sério dele. Ah, beleza, gente. Eu já volto aqui, eu só vou dar uma saidinha pra procurar a Vanessa. Aí eu já volto, peraí. Beleza. Pois é. Ué, licença rapidinho. Vocês viram uma amiga minha chamada Júlia? Ela saiu faz pouco tempo, ela falou que já voltava, mas se é amiga dela, você pode talvez pedir pra ela voltar aqui e me ajudar, porque eu fiquei com algumas dúvidas. Ela explicou pra gente sobre um tratamento chamado imunoterapia, um tratamento de câncer, e a gente tem um paciente, o João, que ele tem um caso grave e a gente já não tá mais sabendo como ajudar. E a gente precisa de muita informação em relação a isso, que quando surgiu e outras informações. Olha, eu acho que eu posso ajudar vocês nesse caso. Há algum tempo... Não, peraí, deixa eu me apresentar primeiro, né? Olha, eu sou a Vanessa, uma cientista aqui da universidade, e eu venho acompanhando os estudos de William Kohler, que é o pioneiro nessa ciência de juntar a imunidade com a oncologia, que é aquilo que a ciência também, que estuda a parte do câncer e dos tumores. Mas, para entender toda essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, mais especificamente no século XIX, quando tudo isso começou. Me ajuda aí, produção. Meu Deus, eu acordei atrasado de novo. Como é que eu sou um médico e fico acordando atrasado o tempo inteiro? Bom dia, turma. Bem-vindos a mais um dia de residência aqui no hospital. Infelizmente, não vai ser um dia feliz hoje, vai ser um dia que a gente vai acompanhar um caso muito triste de Bessie Dachel, que é uma menina de 17 anos que tinha um tumor ósseo muito grave localizado na sua mão. Nós realizamos a amputação para impedir que esse câncer se espalhasse pelo resto do organismo dela, mas infelizmente não teve outra opção e o câncer se espalhou pelo organismo dela inteiro. E hoje ela se encontra na beira da morte. Alguém pode me explicar o que a gente pode fazer no caso dela? Alguma solução ou outra alternativa? Sem resposta, né? Correto, porque não temos o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer agora é confortar ela e a família que estão em total desespero. Mas sempre tem uma chance. Eu queria muito que você estivesse certo, William, mas nesse caso a gente não tem o que fazer. Nosso poder de cura vai até certo ponto, então o que nos resta é esperar por um milagre. Mas... Essa parte é sempre mais difícil. Tão nova e foi levada pelo câncer. Bom, acho que já terminamos tudo, gente. Hora da morte, 11h45 da manhã.
Imunidade? Espera. Tive uma ideia. Isso! Deu certo. Todos os meus resultados. Se prepara, mundo. Esse é só o começo. Caraca, que da hora. Mas como que funciona isso? Oi, gente. Oi, Vanessa, você tá aqui? Sim, eu vim procurar você aqui no laboratório, mas os meninos me contaram sobre o que vocês estavam conversando. E eu expliquei pra eles como funciona e como surgiu assim a imunoterapia. Mas eu acho que como funciona mesmo, você pode explicar de outro jeito pra eles. Eu concordo. Me ajuda aí, produção. Peraí, onde a gente tá? Então, a gente tá no corpo humano, mas não sei exatamente onde. Quem são vocês? E quem é você? Meu filho está no sistema imunológico. Eu sou um glóbulo branco e sou responsável por proteger o organismo contra algumas infecções ou algumas doenças, que nem vocês, né? E como você faz isso? Nós, do sistema imunológico, temos o rigoroso trabalho de checar e garantir que cada célula esteja dentro de sua normalidade, para que o organismo continue funcionando. Se identificarmos qualquer sinal estranho, emitimos um alarme para que o perigo seja descartado imediatamente. Quando isso acontece, devemos conter e destruir esses agentes invasores, como aconteceu agora com vocês. Então, temos um processo muito importante, que é chamado de contenção de danos, que é quando, em nossa verificação de rotina, notamos que algumas células estão produzindo moléculas estranhas. Significa que elas estão infectadas ou até se transformando em células tumorais. Nesses casos, os linfócitos T, como eu, ordenam essa célula através de um comando a realizar a morte celular programada, fazendo com que elas se autodestruam, resolvendo o problema. Mas por que você ainda não atacou a gente? Nós, que formamos o sistema imunológico, somos capazes de destruir qualquer coisa que contenha substância desconhecida, mas também temos alguns mecanismos para evitar uma reação exagerada e perigosa, tomando cuidado para não atacar nenhuma célula saudável. Exatamente, é exatamente por isso que o câncer ele consegue escapar do sistema imunológico. Ele consegue fazer isso por duas formas. Primeiro, o câncer pode se esconder das defesas do corpo humano. Nesse caso, o sistema imunológico ele não vai enxergar as células cancerígenas como desconhecidas, porque elas não vão apresentar uma composição suficientemente diferente das células saudáveis. E assim, esses sinais mostram para os linfócitos T que está tudo bem no organismo e que ninguém precisa sofrer a morte celular programada. A segunda forma é quando o câncer inibe diretamente a sua atuação frente às células de defesa, como se ele acionasse um freio já existente no sistema imunológico para continuar crescendo, sendo que nesse caso o corpo ele precisa desse freio para evitar uma resposta exagerada e nociva contra suas próprias células em um organismo saudável. Então, a imunoterapia ela é uma forma de auxiliar o sistema imunológico a identificar e atacar as células cancerígenas, ou seja, ele vai basicamente ensinar a libertar o sistema imune de não poupar esses tumores. Olha, eu não sei se vocês são surdos ou algo do tipo, mas quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui? Relaxa, tá? A gente só tá aprendendo um pouco de como é imunoterapia na prática. Imunoterapia, eu acho que eu já ouvi isso antes, mas eu não sei como funciona no organismo assim na prática. Olha, diferente de outros tipos de tratamento, como a radioterapia e a quimioterapia, que combatem diretamente o tumor, a imunoterapia ela é feita através de medicamentos intravenosos, ou seja, que vão ser injetados no paciente para ativar as defesas do corpo. E aí, ao entrar no paciente, as medicações elas vão atuar principalmente em receptores, que basicamente são proteínas das células que se ligam a substâncias específicas. E aí, esses receptores eles podem ser capazes de traduzir sinais intracelulares, o que pode afetar o crescimento celular. Mas aí tem 3 tipos de imunoterapia e cada um desses tipos atua de uma maneira diferente. E quais seriam eles? A primeira é a imunoterapia celular, que basicamente consiste em retirar as células de defesa do paciente, que são os linfócitos T, para depois analisar a amostra em laboratório. Após a análise, os genes dessas células vão ser modificados para tornar as células T ainda mais fortes. Então, basicamente, os linfócitos eles vão ser apresentados para as moléculas dos tumores e assim eles vão aprender a atacar esses tumores. Então, quando eles forem colocados de volta no corpo, eles vão conseguir combater mais facilmente a doença.
Nossa, e quais são os outros dois tipos? A segunda forma é a partir dos anticorpos monoclonais, que são criados em laboratório para conseguirem reconhecer mais facilmente células tumorais e marcá-las. Isso porque as células cancerígenas podem expressar receptores que são identificados por esses anticorpos. E assim, com essa ajuda, o sistema imunológico ele vai conseguir forçar a morte celular programada do tumor. Por esse motivo, a imunoterapia geralmente exige a realização de um diagnóstico histopatológico antes do início do tratamento. Ah, eu já vi isso em algum lugar do meu trabalho. Mas já que o exame histopatológico, ele é uma análise do tecido microscópica para ver se existem possíveis alterações ou lesões, a gente pode usar essa análise nas células tumorais para verificar se existem receptores compatíveis com os anticorpos monoclonais eficientes, certo? Exatamente. Até que um dos tipos mais comuns de imunoterapia é contra o receptor HER2, que basicamente é uma proteína localizada na membrana das células epiteliais. Então esse receptor ele vai se expressar em algumas neoplásias da mama. Até mesmo que esse tipo de imunoterapia, obviamente, ele vai ser mais indicado para câncer de mama. E o último tipo são as vacinas, em que o médico ele recolhe algumas células tumorais e depois as altera em laboratório, para que elas sejam menos agressivas. E aí elas contêm antígenos relacionados a determinadas neoplásias, os quais estimulam a resposta do sistema imunológico. Com isso, pode-se incentivar a produção natural de anticorpos contra determinado receptor tumoral, em quantidade suficiente para provocar um ataque efetivo. Por fim, essas células elas vão ser novamente injetadas no corpo do paciente, sob a forma de vacina, para estimular o sistema imunológico a combater o câncer com maior eficácia. Nossa, quer dizer então que a imunoterapia não vai lá e ataca diretamente as células cancerígenas. Portanto, os efeitos colaterais não são tão graves que nem na quimioterapia, onde ocorre perda de cabelo e exaustão. Então, esses medicamentos, eles geram algum tipo de efeito colateral? Nossa, sério, eu odeio isso. Eu, como glóbulo branco, mais especificamente como linfócito, quando nós eu tô falando do sistema imunológico inteiro, recebemos muitos estímulos, a gente fica todo atrapalhado. Não sabemos diferenciar corretamente quais são as células saudáveis e as agressores. E é exatamente isso que acontece, porque o nome disso, cientificamente, é reação autoimune. Isso pode gerar diversas complicações, pode gerar inflamação dos pulmões, pode gerar perfumação no estômago e até mesmo deficiência nas glândulas. Então quer dizer que as chances de sucesso são grandes, né? Olha, depende do paciente, porque quando ele apresenta um tumor muito diferente das células normais, sim, a taxa de sucesso ela é mais elevada, porque o sistema imunológico ele consegue identificar aquela célula como cancerígena e aí atacar. Ah, é que nem aqueles casos das pessoas que fumam muito, né? Porque como ocorrem várias mutações na célula, é muito mais fácil pra gente identificar a célula cancerígena. Isso aí. Até mesmo que um outro exemplo é no caso do melanoma, que é um câncer, sendo que ele é um tipo muito grave de câncer de pele, em que basicamente as células que produzem a pigmentação que dão cor à nossa pele, elas se tornam cancerígenas. E já que esse câncer ele tem muita resistência à quimioterapia, ele é um exemplo de casos em que você utiliza a imunoterapia e que ela é eficiente. Nossa, finalmente eu consigo entender o que é imunoterapia. Mas, peraí, se é tão bom assim, por que lá no mundo lá fora a gente não vê todo lugar usando? É uma maravilha. Olha, eu não sei muito sobre o assunto, então eu acho melhor a gente voltar lá pro laboratório pra falar com a Vanessa, já que ela é especializada nessa parte de comparar a imunoterapia com outro tipo de tratamento. Mas De volta pro laboratório. Mas como a gente vai fazer? Uau. Nossa. Mas enfim, você vê, né, Pedro? Um mágico nunca revela os seus truques. É verdade. E além disso, dá pra perceber, né, que hoje você aprendeu muito mais do que caso você tivesse que ver uma videoaula na internet só com teoria. É verdade. Nossa, vocês já voltaram? Como assim foi tão rápido? Como assim você sabe que ela tem o poder de fazer isso? Que doideira, eu tô ficando louco. Fica pior falando em voz alta. Hello, querido, não seja tão ingênuo. Nós duas inventamos esse sistema miraculoso e já conseguimos inventar diversas coisas. Mas voltando ao que interessa, porque vocês voltaram tão cedo. Não, é porque o Pedro ele ficou com um pouco de dúvida sobre por que a imunoterapia não é tão utilizada atualmente. Ah, eu também tive essa dúvida. Quando eu comecei a estudar imunoterapia e vi a eficácia dela em comparação a outros tratamentos, eu fiquei, por que será que todo mundo não utiliza ela então? O porquê da questão é a inacessibilidade de algumas pessoas com esse tratamento por ser muito caro. Ou seja, só os medicamentos dão de 30 a 50 mil reais.
é uma coisa extremamente cara, além do acompanhamento médico. Então é por isso que não é tão utilizado hoje em dia. E também tem outra coisa, né, que a imunoterapia ela não é eficaz em todos os casos. Ela só é eficaz em alguns tipos de pacientes, então isso também contribui. Mas então por que alguém faria imunoterapia se tem tratamentos mais acessíveis? Exatamente pela eficácia, como eu falei, porque além de ela diminuir o crescimento da doença, do câncer, porque ela diminui a metástase, que é quando o câncer se espalha e também dá aquele diagnóstico mais grave, como a gente estava falando, ela também apresenta menos toxina do que outros tipos de tratamento, como a de radioterapia. Então é por isso que, por ela ser mais eficaz e por ela ter melhor expectativa e qualidade de vida, que ela seria a melhor opção caso não fosse tão cara. Nossa, obrigado por me explicar, mas, gente, eu preciso indo. Eu vou ter aula de... Boa aula! Obrigado. É importante lembrar também que a imunoterapia oferece diversas outras vantagens quando comparada a outros tipos de tratamento, como, por exemplo, atuação somente nas células tumorais, evitando a destruição de células saudáveis do organismo ao decorrer do processo, a não ser quando ocorre a reação autoimune, e a possibilidade de desenhar a mistura de medicamentos adequada a cada caso e assim aumentando as chances de sucesso. Normalmente, esse tipo de terapia é muito utilizada contra o câncer de pele ou outros tumores em estados mais agressivos, resultando em um período de sobrevida, ou seja, tempo de vida pós-diagnóstico da doença, maior que os outros métodos, como a quimioterapia, que possibilitava uma sobrevida de 5 anos para esse tipo de câncer, pois em 20% dos casos, os pacientes conseguiram dobrar essa expectativa utilizando a imunoterapia, ou seja, 10 anos, e 50% ao utilizarem uma combinação desses modelos, possibilitaram um total de 15 anos de sobrevida. Professor, eu já sei o que a gente pode usar para tratar o câncer do João.